Boa tarde, professor. Opa, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem, e o senhor? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Tá, ok. Aqui, aqui em casa tá Professor, um... Ah, nós teremos alguma entrega nesse IPI? não tem entrega, é só presença. Entendi. Ok. Tá? Obrigado. Mas, mas hoje eu vou ter que dar um trabalho para vocês. Eu vi que o senhor mandou uma planilha lá Isso. Não deu no- tempo. Eu vou explicar tudo durante a aula, mas Tranquilo, o pessoal está entrando ainda. não deu tempo de eu achar um site para conseguir baixar uma informação. E eu vou ensinar algumas outras técnicas, além do Google Finance, tá? De a gente pegar informação. Então, hoje eu vou ensinar mais uma técnicazinha. A semana que vem ensino mais uma, tá ok? Mas eu fiquei procurando e não achei. Mas eu explico tudo um pouquinho com mais detalhe daqui um pouquinho. Deixa o pessoal entrar, Beleza, professor. tá? Então, ainda está no horário agora. Vamos dar uns minutinhos. Estou com um pequeno problema aqui em casa, que é que eu tô pintando a casa, tá? Eu tô com um pintor aqui em casa. Então, tá uma bagunça, tá tudo de perna pro ar aqui. Inclusive, as coisas não estão funcionando direito, roteador não está funcionando direito, que o cara vai lá e desliga da tomada, e tal caos. Eu imagino, professor, essa pandemia aqui serviu para muita reforma, né? Porra, todo Aqui mundo, em casa a gente todo mundo mudou começou a tudo. reparar, né? Ih, essa parede tá feia. Parou Ih, muito em casa, tá né? ruim. Ih, pô, mas você não mexe mais aqui nessa casa, não pinta as portas. Ih, sobrou, né? É. Sobrou para todo mundo. Bem, eu vou pedir para vocês abrirem o Google Drive aí, a planilha, tá? Para ir adiantando. E nós vamos começar. Então, eu vou falar um pouquinho de teoria. Eu tenho que falar um pouco de teoria, não adianta simplesmente jogar a coisa, porque senão. E então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu, deixa eu primeiro limpar tudo aqui que tá. Tem 400 mil coisas abertas aqui. E isso atrapalha muito. Tá, ok. Bem, vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim, professor. Então, né? Sim. Ok, legal. Pessoal, é, esse daqui seria o nosso quinto encontro de imersão financeira, tá? Nós vamos falar um pouquinho do Sharp. Vocês já ouviram falar do índice Sharp? Já ouvi, mas eu não sei muito bem, Pro. Tá, a gente vai ver agora, tá ok? E vamos lá, tá? Pode parecer, vocês vão falar, ah, mas só isso, né? Vamos começar? Tá, pessoal. A gente vai ver índice Sharp, vocês encontram bastante coisa na internet sobre esse índice. E ele é devido. Vocês estão vendo minha tela ou não? Estamos sim. Tá. Então, quem inventou ele foi esse William Sharp, né? Ele é professor de uma universidade americana, não me lembro bem se é Harvard, mas é uma das big universidades americanas. E ele ganhou só o prêmio Nobel, coisa pouca, né? Assim, de economia, em função desse estudo. Não é recente,
Isso deve ter já uns 30 anos, pelo menos, tá? E ele, o Sharp, né, o Markowitz também ganhou o prêmio Nobel, também com o estudo dele na área de... tudo na área de análise de ações, pessoal. Por incrível que pareça, você fala, análise de ações não rende prêmio Nobel. Tem pelo menos 2 aí. Prêmios Nobel que vieram da parte de análise de ações. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Não, não era isso. Minha planilha está aqui. Bem, pessoal, vocês lembram do beta? Estão lembrados do beta? Então, Sim. a gente viu o beta, né? A gente fez aquela conta e... Bruna, falando nisso, eu conversei com o Augustinho hoje, eu contei aí do banco, ele ficou todo contente lá, falou, poxa, que legal. Depois você conta para ele a história. Eu vou contar pra ele. Eu sempre bato papo na aula dele, vou contar da próxima. Conta que ele vai ficar contente. Ele ficou todo contente, falou, poxa, quer dizer que a gente está fazendo alguma diferença, né? Legal. Pô, bastante ainda, drástica diferença. Obrigado. Bem, a gente viu o beta. O que nós fizemos no beta, pessoal? Nós fizemos uma comparação de uma ação com um índice, no caso o índice Bovespa. Tá? E calculamos aqui o beta. O beta, na realidade, a gente faz essa dispersão, esse gráfico de dispersão. Se você calcular essa equação de dispersão, vai dar isso daqui. O termo em X é o beta, exatamente o beta, tá? Dessa dispersão aqui, desse gráfico de dispersão. Linear, tem que ser linear, tá ok? E a gente viu que ele era exatamente a covariância do retorno entre o ativo e o mercado, ou seja, eu faço uma covariância daqui do retorno do papel com um benchmark. E no caso, o benchmark é alguma coisa que trabalha, tem mais ou menos aonde que esse papel está inserido. No caso, como ele é uma ação, ele está inserido no Bovespa. Se eu estou fazendo, por exemplo, de um fundo de ações, eu vou fazer esse benchmark aqui, o Bovespa também. Mas se eu for fazer um outro fundo, alguma outra coisa, eu vou ter que pensar com o que eu vou comparar ele. Esse que é o problema, tá? Então, a gente viu esse beta. O Sharp, a ideia é mais ou menos parecida. Só que não é com um benchmark do mercado. É com um papel livre de risco. Eu vou comparar qualquer coisa com um papel livre de risco. Tá. Então, o que seria esse papel livre de risco? Por exemplo, o CDI. E é esse trabalho que eu vou dar para vocês, tá, pessoal? Eu comecei a montar essa tabela, eu quero que vocês montem a tabela, e está muito complicado achar o CDI. Tá? Eu não estou conseguindo achar esse CDI, mas vamos falar mais um pouquinho aqui do Sharp, e já vou explicar o que eu quero que vocês façam para mim. Tá? Então, esse índice, tá? O Sharp ele falava o seguinte, olha, simplesmente se eu olhar só para a rentabilidade do papel, você pode ficar cego em termos de decisão. Você vai... É um exemplo clássico, tá, pessoal? Aqui no Brasil. E eu tô nessa. Isso que é pior, tá, pessoal? Alguns fundos de investimento, por exemplo, o Alaska Black, que eu tenho bastante, estou bastante carregado desse fundo, e vocês viram que nessa pandemia ele caiu drasticamente, mais do que a metade do preço, ele caiu pela metade, né? Então,
Por quê? Porque ele realmente ele entregava uma rentabilidade alta, mas ele cobrou tudo. Agora, nessa pandemia, ele cobrou tudo. Bem, e o Sharpe falava isso, ó, rentabilidade, se você olhar simplesmente a rentabilidade, você pode ficar cego em relação às decisões de investimento. Então, só rentabilidade não é uma coisa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comparar com um ativo livre de risco. Tá? E ele vai fazer esse ativo livre de risco. Pode ser o CDI, pode ser a Selic. A ideia que eu posso aplicar na CDI livre de risco, tá? Se vocês forem aí um CDB de banco, no mínimo ele paga CDI. Alguns pagam mais do que CDI. Tá? Então, seria um ativo livre de risco. Por outro lado, hoje, CDI, pessoal, está rendendo uma merreca. A gente vai ver daqui um pouco, muito ruim. Tá? O índice Sharpe, tá, pessoal? Ele ele considera a volatilidade como risco, ou seja, volatilidade a gente já viu que é o desvio padrão, e ela é calculada como desvio padrão periódico, né, do papel, da variação diária do papel. Tá? Então, vamos ver aqui na planilha. Vamos pegar aqui o Sharp. O que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou montar aqui o Google Finance, tá? O Price, e eu coloquei aqui o Banco Pan, por exemplo, BPAN 4. Ele me trouxe. Como que vai ser o cálculo? O que eu vou precisar? Tá? E eu calculei comparando com o Ibovespa. Eu coloquei Ibovespa, mas está errado. Eu só calculei botei esse Ibovespa para poder montar a planilha. Tá? Então, montei com o Ibovespa e depois, esse vai ser o trabalho de vocês. Vai ter que dar uma adaptada. Eu mandei um arquivo em Excel aí no grupo, né? Porque vocês vão ter que adaptar esse arquivo Excel, copiar e colar esse arquivo Excel, que ele tem as cotações da CDI, tá? Dia a dia. Eu fiquei caçando cotações da CDI na internet. Eu pego todo dia, mas na realidade eu pego de uma forma diferente. Isso daqui é um Access, tá? Eu pego esse Access, ele está todo programado, tá? E aí que entra computação que vocês fizeram, que é importante. Ele vai pegar, por exemplo, aqui. Ele vai pegar essa informação da Selic lá na B3 e ele vai baixar, desculpa, aqui, ó. Ele vai baixar essa informação da Selic. Ele baixa a informação da Selic e cadastra dia a dia. Então, eu tenho a informação da Selic dia a dia, mas todo dia o sistema ele roda automaticamente, tá? 9h30 da manhã eu ponho ele põe para rodar, já está até programado aqui no Windows, né? Ele entra automaticamente. E vai lá na B3 e pega um arquivo da B3 que ele tem uma única informação, que é a CDI do dia. Deixa eu pegar aqui. Então, não adianta isso para vocês. Esse que é o problema. Dados. Ele vai pegar o arquivo. Olha só, pessoal. Olha o que tem nesse arquivo. Tem isso. Isso daqui, na realidade, o que é? Ele vem com essa data, que é a data da Selic, e ele tem isso que significa 1,9% ao ano. Tá? Essa é do dia 9/11. Dia 10 deve estar a mesma coisa, ó, 1,9. Então, ele me traz só essa informação. Com essa informação, eu alimento isso daqui. Aonde que eu pego essa informação? Tá? Então,
Se vocês quiserem saber, a gente mostra aqui. Ele pega automaticamente. Eu vou colocar o link, tá, pessoal? Vou colocar o link aqui no... Opa, não. Eu estou jogando o link aqui. Então, eu pego na B3 e ele vem uma série, aliás, ele vem um arquivinho com uma única informação, que é essa informação do índice do dia. E o nome do arquivo é a data, tá? Exatamente a data que a gente está capturando, tá? Deixa eu ver aqui. Aliás, desculpa, pessoal, eu até passei errado, né? Deixa eu passar corretamente o... Esse outro aqui, pessoal, que eu passei, esse outro endereço, a gente vai conseguir capturar uma informação de uma outra maneira, que eu vou explicar agora para vocês. Tá? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu fechar todas essas tranqueiras aqui. Foi desse arquivo aqui que eu baixei essa planilha aí que eu estou mostrando, que eu passei para vocês. Então, ok. Pessoal, como que é calculado? Então, de novo, eu vou fazer o retorno diário do papel que eu estou fazendo, igual a gente fez o retorno diário para calcular o beta, tudo mais. E do indicador, eu também tenho que ter o retorno diário. Se vocês pegarem do CDI, pessoal, esse retorno diário, Tchau. ele é constante. Até amanhã, então, gente. Se vocês forem ver, ele está dando 1,9% ao ano. Já faz desde 6/8. Ele está dando 1,9. Antes dava 2,15 ao ano, que ia embora, depois deu 2,9. A gente está acompanhando essa trajetória de queda da CDI. A CDI ela acompanha a Selic. Então, é por isso que está caindo aqui. Tá? Então, a gente tem o fator. Tá? O que a gente vai fazer, pessoal? Esse fator diário é o índice sendo multiplicado pela taxa diária, que é esse fator diário, dia a dia. Então, se a gente pegar aqui, 1,1932 vezes esse 1,000749, vai dar esse 1,193 do dia 10. Então, todo dia eu tenho que dar uma atualizada. Eu faço isso, ele atualiza. Aquele arquivo em Access é atualizado, ele me atualiza essa planilha em Excel e eu tenho essa planilha em Excel. Tá. Tudo isso por quê? Porque você não acha lugar na internet que venha uma planilha com todas essas informações. Tá? Então, pessoal, vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu queira calcular o índice Sharp base 1 ano. Pode ser base 1 ano, base 6 meses, base 3 meses, base mensal. Tá? Vamos calcular que fosse base 1 ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a rentabilidade do papel. A rentabilidade do papel é o valor do papel na data,
Então, a gente vai ver aqui, ó, qual que é a data 1 ano atrás. C130. Aqui, é esse valor aqui. Menos C07 dividido por C07. Então, o que eu tenho? Há um ano atrás, esse papel estava 7. Hoje, ele está 4,9. E ele está valendo 57%. Se ele tivesse valendo 100%, ele estaria aqui como valor 7 hoje. Ele está valendo 57% do valor da minha base. Ele caiu, ele perdeu. Tá certo? Então, o meu benchmark. O meu benchmark, no caso, eu quero que vocês montem essa planilhinha de CDI. Pode usar essa planilha que eu mandei em Excel, copia e cola e ajusta as datas. Então, não é o Bovespa. Eu coloquei só o Bovespa aqui para a gente ir adiantando. Então, não é o Bovespa. E eu vou fazer a mesma coisa. A rentabilidade do papel vai ser a da data 1 ano atrás, menos a da data de hoje, dividido pela data de hoje. Tá ok? Bem, aí eu tenho a rentabilidade dos dois. O Sharp, o que ele é? Ele é a rentabilidade do papel menos a rentabilidade da data dividido pela volatilidade. Essa volatilidade é a volatilidade desse papel. Então, a volatilidade a gente já viu, é o desvio padrão. Então, se eu estou fazendo de 180 dias, eu vou pegar, calcular o desvio padrão P do retorno diário até o retorno diário com 130 dias úteis, que dá 180 dias corridos, tá? 130 dias úteis, do papel. Aqui não tem muito sentido vocês fazerem do benchmark, você vai ter que fazer isso aqui do papel. Isso vocês vão ter que fazer, tá, pessoal? Então, por favor, tirem um hard copy aqui da tela, da fórmula, tá? Disso daqui, para vocês terem uma base para vocês montarem. E eu quero ensinar para vocês uma forma de vocês capturarem dados. Tem várias formas de capturar dados no Google Finance, tá? Na planilha do Google. Uma delas é o Google Finance. Hoje eu vou ensinar uma outra fórmula. Pegaram a informação ou não? Posso ir em frente? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Acho que sim, professor. Sim, sim. Então, tira uma foto disso. Tem a fórmula aqui, tem todas as fórmulas para vocês montarem. Me monta. Só que eu não quero do Bovespa. O Bovespa, ele não é o Sharp, não é com o Bovespa. Eu só montei aqui para vocês terem. É com um benchmark livre de risco. No caso, ou CDI ou Selic. Poderia ser Selic? Poderia ser Selic. Pode ser CDI? Pode ser CDI. Só que no Google Finance você não vai achar. Não tem no Google Finance. Então, vamos lá, pessoal. Daí só copia a tabela do CDI que o senhor mandou no Copia WhatsApp. a tabela do CDI, ordena ela, dá uma ordenada, filtra, porque tem alguns dias que não tem, calcula o retorno diário, tá? E calcula a rentabilidade, tá? Aliás, você não precisa nem calcular o retorno diário. Você vai ter que calcular o retorno diário, porque você vai ter que ter
Vocês vão ver que tem uma coluna. Deixa eu achar aqui. Aqui. Vocês vão ver que essa que eu mantive, essa taxa fator, é ela sendo capitalizada dia a dia. Ela está sendo capitalizada dia a dia. Então, se eu pegar esse valor dividido pelo valor de um ano atrás, eu tenho a rentabilidade de um ano. Por quê? Porque ela me dá o valor capitalizado dia a dia, ou seja, entre aspas, qual seria a cotação da CDI nesse dia. A gente não tem a cotação, a gente tem a variação diária, mas eu transformei isso em um índice, uma cotação. Então essa cotação só cresce, cresce. Eu vou pegar a cotação de hoje, entre aspas, dividir pela cotação de um ano atrás. Se vocês quiserem ver melhor as fórmulas, vocês estão com a planilha, vocês conseguem ver essa formulazinha como que eu montei, tá? Então eu peguei a partir da taxa Selic, eu criei uma cotação. Tá? Peguei esse Eu copio fator essa tabela diário. inteira, professor? Ou tem alguma parte que não vai precisar copiar? Um ano, só um ano. Essa tabela tem bem mais do que um ano, né? Você precisa de um ano só. Ela vai ter até 7 de 2017, não precisa de tudo isso, não. Bem, uma das maneiras que a gente tem de capturar dado, tá, pessoal, é via Google Finance, uma função. Tem uma outra função que, às vezes, vocês acham as informações em um site, por exemplo, esse drpeixe.com/cdi/diário. Olha como que vem a informação. Ela vem assim tabular. Então existe uma função que é essa import data. Então vamos colocar isso aqui. Vamos colocar esse o que eu estou tirando aqui é esse idrpeixe, tá ok? E eu estou colocando a seguinte função. Eu estou colocando ele numa célula e estou colocando essa função, import data. Então, ele vai buscar a tabela e coloca a tabela. Ah, mas aqui a data, ele não está formatado, tem que dar uma formatada nele, porque ele vem do jeito que veio, né? Então, eu quero aqui número, eu quero aqui data. Pronto, agora já está em formato de data. Eu quero isso aqui em porcentagem. Então, põe porcentagem, vamos aumentar o número de casas aqui, pronto. 755. Aqui também é porcentagem. 755. Se vocês forem reparar bem, ele deu uma arredondada, tá? Aliás, olha o fator aqui, ó. O que eu estou puxando lá desse site é esse fator aqui, ó, 7469. Esse fator, ó, 7469, 7469, é exatamente esse fator que eu estou puxando nessa tabela. Uma outra tabela que vocês poderiam trazer, se ela viesse de uma maneira correta, seria essa estatística aqui da CETIP, que é da B3. Infelizmente, ela vem toda zoada. Então, ó, se eu colocar para chamar essa tabela, vamos ver se vem. Às vezes nem vem. Pronto, veio. Ela vem todos os CDIs desde 86. O problema, ele vem toda a formatação toda zoada. Formatação toda zoada. Então, você teria que montar uma rotininha aqui do lado para filtrar exatamente onde que está a informação. Então, não resolve muito o problema. Eu consigo capturar lá no Access. Eu capturo essa tabela aqui. Só que eu filtro, né?
O Access ele tem ferramenta de filtragem que você consegue separar. E vocês viram que eu montei tudo isso num programa. Bem, essa função importa data, ela importa quando, por exemplo, ele está numa tabela, um XLS, ou ele está num formato dessa forma. Ele traz a informação. O problema é que ele vem zoado. Tá? Basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá, pessoal? Eu ia falar aqui do Sharp. A gente viu aqui o Sharp. Então, o Sharp ele vai ser uma medida de comparação, tá? Vamos voltar aqui para o Sharp. Então, você compara aquele papel com um papel livre de risco, tá? E a ideia é sempre você ter uns 4 ou 5 papéis que você está calculando o Sharp para avaliar, tá? O que está acontecendo. O melhor Sharp é o menor. Então, quanto menor Sharp, é menos risco, tá, pessoal? Sinal que aquele papel está variando menos do que aquele está quase que acompanhando aquele papel livre de risco, tá? Então, basicamente é esse o índice Sharp. O cálculo é esse cálculo aqui que a gente fez. As formulazinhas estão lá, tá? Eu pedi para vocês copiarem. E nós vimos também eu vou estar passando aí essa eu estou passando aí essa transparência. Não segue essa numeração da aula, tá, pessoal? Porque na realidade eu não estou seguindo exatamente essa numeração. Estou mudando um pouco. E já deve estar a 5 minutos para cair. Pessoal, hoje foi meio corrido. Eu não encontrei, olha, eu fiquei a tarde toda aqui procurando algum site para que eu conseguisse baixar essa informação. A semana que vem, além do importa data, nós vamos ver um outro que é o importa HTML. Se vocês tiverem tempo, quiserem dar uma pesquisada, é uma outra função do Google que ele puxa dados de tabelas, de tables. Tá? Então, quando você faz uma programação HTML, ou seja, você cria uma página, quando tem uma tabela, existem algumas maneiras de você criar essa tabela. Tá? Você cria em forma de lista, você cria como table, tá? Ou você cria via programação via Java, fazendo manualmente. Você faz uma rotininha, faz um looping, tá? Um for dentro do Java que vai criando. Seria uma outra alternativa. Tá? Quando ele está dentro de um table e uma tabela, você consegue importar. Então, eu vou mostrar isso para vocês a semana que vem, como é que funciona. E aí, a semana que vem, a gente vai ver mais um indicador financeiro, como é que se calcula, e essa importação de dados via import HTML. Tudo bem? Vou pedir para vocês me deixarem a presença, tá, pessoal? Por favor, coloca aí no chat a presença. Quem não colocou. E basicamente era isso, tá, pessoal? Então, semana que vem a gente vai ver mais algum outro indicador. O Augustinho, ele vai trazer um palestrante específico para nós. Ele estava conversando aí com uma pessoa de mercado, né?
que ele está querendo trazer para conversar com a gente. Então, talvez daqui 1 ou 2 semanas a gente vai ter uma palestra no lugar da aula, tá? E é isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo colocou a presença? A senhora consegue descer um pouco para a gente ver os próximos nomes? Tá para ver aí? Aparece só os 3 primeiros, Matheus, Lucas e Murilo. Ah, não está aparecendo aqui na minha tela? Não. Não consegue ver? Eu ampliei ela para a tela inteira. Não consegue ver? Parece que está congelada a tela, professor. Será que congelou? Pra Minha mim a planilha tela vocês veem. tá travada também. Ah, agora sim, agora eu vejo a planilha. Tá. Tá congelada? Ah, acho que não. Não sei, tentar mexer em alguma coisa da planilha para ver se não. É que aparece só metade da planilha, professor. Não aparece pra Não gente tem os jeito. nomes. Ó, o chat não aparece. O chat não aparece. Tá ok. Então deixa. Vocês podem ver pelo chat por aí. Vocês não conseguem ver? O que tem aí são os nomes que a gente colocou no chat? É, Ah, então tá bom. exatamente. Eu copiei. Acabei de copiar o chat. Tá ok. Vou mais alguns agora. Ó, acabei de copiar. Bem, pessoal, então era isso. E a Bruna estava me falando, tá? Aproveitar um pouco. A Bruna tá aí? Acho que a Bruna já saiu. A Bruna estava me falando que ela mostrou essas planilhas que ela fez no Google. Ela trabalha num banco. Na mesa de operações, e os caras não sabiam, eles ficaram interessados, falaram, poxa, você consegue informação, consegue fazer os cálculos, tudo, eles gostaram disso. Depois pergunta para ela o que ela fez lá, como é que foi, e foi interessante. Aquilo que eu falei para vocês, tá, pessoal? O pessoal não sabe calcular essas coisas. Eles pegam já o dado pronto. Eles pegam essa informação, eles pegam na Infomone, ou eles pegam algum site, pegam informação, o beta é tanto, o Sharp é tanto, mas calcular, eles não calculam, eles não sabem. Então, quando pega uma pessoa que sabe calcular, é interessante para a empresa, hein? Bem, pessoal, está caindo a ligação, menos de 1 minuto. Deve estar já no finalmente aqui. Pode estar saindo aqui do Zoom, professor?